Você sabia que, apesar da educação ser um direito universal, ainda existem grupos privados desse direito na América Latina e no Caribe? Tratar de um continente tão grande e diverso é sempre uma tarefa complicada. Existem, porém, instituições que realizam pesquisas que possibilitam entender o panorama geral da educação nas Américas e no Caribe. Relatórios publicados pela Unesco apontam um cenário educacional nos últimos 20 anos. O índice usado como base para esses estudos foi o de taxa de matrícula média ajustada, que apresenta a porcentagem de crianças de determinadas faixas etárias que estão matriculadas nas creches ou nas escolas. No que se refere à educação pré-primária, ou seja, as creches, o último dado publicado pela Unesco de 2010 informa que 1 a cada 3 crianças não está matriculada na creche, gerando assim consequências não só no processo individual de aprendizagem, mas também no âmbito social. A desigualdade é um fator decisivo nessa questão, intensificando a exclusão, afinal crianças mais pobres possuem menos oportunidades de acesso e, mesmo quando conseguem vagas, a tendência é que, infelizmente, recebam um ensino de menor qualidade. Passando à educação primária, nas séries iniciais, os dados estão expostos nesse infográfico. Em 2010, a taxa de matrícula média no continente era de 94%, já em 2020 esse valor caiu para 90%, que é a média mundial. Na educação secundária, é possível identificar uma melhoria na situação dos últimos 10 anos. A Unesco, nos dados publicados em 2020, dividiu o ensino secundário em 2 níveis, porém é evidente que houve um crescimento das taxas de matrícula, passando de 72% em 2010 para 94% nos anos iniciais e 83% nos anos finais de secundário. No continente, existem 2 grandes desafios para que se possa melhorar o acesso às escolas, representado pelos números das taxas de matrícula e a questão da permanência, que pode ser identificada principalmente nos anos finais do ensino secundário, em que o problema do abandono escolar é mais visível. Essas 2 questões estão diretamente ligadas à desigualdade, não apenas entre países, mas também dentro das fronteiras. Como exemplo, o Brasil, o país com o maior produto interno bruto, o PIB, de toda a América Latina, tem a 3ª maior taxa de abandono escolar entre os 100 melhores colocados no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Essas desigualdades estão fortemente influenciadas pelo processo histórico de formação social do continente e indicam caminhos de identificação dos problemas e suas possíveis soluções. Então, para entender todos esses dados e problemas atuais envolvendo o acesso à educação no continente, é preciso voltar um pouco no tempo, mais precisamente 5 séculos atrás, no processo de colonização das Américas. Portugal e Espanha foram os pioneiros no desbravamento das terras latino-americanas, até repartirem o território com outras potências europeias, principalmente a Inglaterra. Simplificadamente, instituíram-se 2 modelos de colonização: o de exploração nos territórios dominados pelos portugueses e pelos espanhóis e o de povoamento nos territórios dominados pelos ingleses. Grande parte da América Latina foi colonizada através do primeiro modelo, que tinha o objetivo de explorar os recursos existentes no território ameríndio a fim de produzir insumos para o enriquecimento da metrópole. Por meio desse sistema de colonização, os europeus subjugaram os povos indígenas ao seu controle político e econômico e depois, em parte da América Latina, exploraram a mão de obra africana através do sistema de plantation. Os espanhóis e portugueses, principalmente, implementaram um poderoso sistema de dominação sobre os africanos e sobre os indígenas, tornando-se uma elite poderosa que comandava as terras latino-americanas. Tendo isso em mente, notamos, portanto, uma semelhança muito grande entre as colônias, seus povos nativos e os escravizados, pois todos foram submetidos a um regime exploratório que tinha como objetivo enriquecer a metrópole. A partir dessa concepção, fica fácil de entender a razão pela qual na América Latina predomina um sistema exclusivo e elitista, o que acaba refletindo também no acesso à educação. Apenas a elite tinha acesso ao ensino formal na colônia, mesmo que, na maioria das vezes, buscasse um ensino mais qualificado nas metrópoles, portanto voltando a Portugal ou Espanha. Apesar de suas particularidades, o Brasil não escapa do problema da desigualdade e constitui um exemplo emblemático da exclusão de grandes segmentos da população do acesso à educação na América Latina. Em relação aos grupos indígenas, o único contato com a educação letrada era através das missões jesuíticas. O objetivo era que os nativos assimilassem a cultura europeia através do aprendizado da língua oficial da metrópole, desenvolvendo a leitura e a escrita e também o culto à religião católica como forma de dominação. Já os povos africanos, que vieram principalmente ao Brasil através do tráfico negreiro, não tiveram esse mesmo contato, pois serviam de escravos dos regiões e, na concepção dos portugueses, não necessitavam de ensino formal. Além disso,
Houve também a falta do acesso à educação nas classes baixas, vindas de Portugal como pescadores, artesãos e sapateiros, que buscavam no Brasil melhores oportunidades de trabalho e, por isso, não procuravam uma educação letrada acadêmica. Com a reforma pombalina, durante o final do século XVIII, e a expulsão dos jesuítas, os indígenas passaram a ser excluídos do acesso ao ensino e a educação passou a ser ofertada totalmente à elite pelo Estado. O ensino primário foi esquecido, a população em geral continuou analfabeta e sem acesso aos grandes centros de educação. Apesar disso, em 1827, foi sancionada uma lei que previa a difusão de escolas de educação primária pelo país. Ainda no século XIX, foi decretado que os estados teriam o direito de legislar e controlar o ensino básico, reservando ao poder central a exclusividade de gerir o ensino superior. Porém, a falta de recursos na época impossibilitou as províncias de administrarem as escolas, resultando na expansão dos colégios privados que perpetuou o elitismo na educação brasileira. No século XIX, os países latino-americanos centralizaram a educação, mas se manteve a exclusão a grupos como negros, pardos, indígenas e mulheres. Além disso, o nível de alfabetização era muito superior ao de escolarização, uma vez que muitas crianças abandonavam a escola quando aprendiam os princípios da leitura e da escrita. Ao longo do século XX, surgiram novas tentativas para alterar essa realidade, como o movimento Escola Nova, programas de atenção e educação da primeira infância, a Agenda Educativa Interamericana e iniciativas da Unesco, denunciando o grave problema do analfabetismo, exigindo um ensino universal, gratuito e obrigatório. Porém, o fato é que a exclusão das grandes camadas da população do acesso à educação ainda é uma realidade por toda a América Latina. Quando falamos em acesso à educação e permanência estudantil, é importante destacarmos a exclusão educacional a que determinados grupos sociais específicos estão sujeitos. Dessa forma, apesar de em um primeiro momento parecer que há igualdade no sistema escolar, é preciso destacar que as meninas são mais propensas do que os meninos a concluírem as séries iniciais. Ainda que os dados demonstrem uma participação feminina superior à masculina, é necessário chamar a atenção para situações como a gravidez precoce e o estereótipo de gênero que colocam as meninas em uma situação de vulnerabilidade dentro do sistema escolar. A gravidez precoce é aquela que ocorre entre os 10 e 20 anos e surge como um fator de risco, a passo que traz consequências sociais, econômicas e emocionais para essas meninas. Em decorrência dessa nova realidade e da necessidade de cuidarem dos filhos, acabam por abandonar a escola e os estudos, o que futuramente contribuirá para o aumento dos índices de baixa escolaridade. Já os estereótipos de gênero são aqueles que afetam as meninas antes mesmo delas entrarem na escola e tentam passar a ideia de que as capacidades de aprendizado e a aptidão para alguma matéria está diferenciada pelo gênero. Outro grupo sujeito a problemas específicos é a comunidade LGBT+. Segundo a Unesco, em 2020, na América Latina, a comunidade LGBT+, enfrenta um ambiente escolar marcado pela violência de modo geral, e aqueles que enfrentam a discriminação baseada na orientação sexual têm 2 vezes mais probabilidade de abandonar a escola. Na teoria, ainda que o papel das escolas seja de proteger todos os alunos, elas tendem a reforçar o círculo da discriminação, continuando o processo de hostilidade. Dessa forma, mesmo quando contrariam os indicadores e permanecem na escola, os alunos ainda precisam enfrentar o ambiente escolar marcado pela LGBTfobia. Por último, é importante destacar que, mesmo dentro da comunidade LGBT+, existem nuances e grupos sujeitos a problemas específicos. Vale destacar que jovens transexuais e travestis possuem propensão a atingir os menores níveis de escolaridade quando comparados aos demais grupos LGBT+, o que nos impele, portanto, a pensar em soluções particulares para esses grupos. Em relação às pessoas com deficiências, PCD, é perceptível também que o acesso à educação e à permanência estudantil ainda é desigual. No Chile, por exemplo, os dados mostram que pessoas sem deficiência completam em média 11,6 anos de escolaridade e pessoas com deficiência, aquelas que são consideradas graves, concluem apenas 7,1 anos de escolaridade em média.
Esses dados demonstram a necessidade de uma mudança estrutural no sistema escolar, onde seja possível a inserção de uma educação mais humanizada e que respeite as particularidades e limites de cada indivíduo, independentemente do tipo de deficiência. Em um modelo pautado na inclusão, crianças e jovens poderiam vivenciar toda a diversidade existente, estando apta para a convivência e para uma visão de mundo mais abrangente e compreensiva. Diante dos desafios próprios a esse grupo social, em 2007 foi assinada a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, que, dentre outros temas relacionados à garantia dos direitos humanos das PCDs, visa garantir o direito à educação inclusiva. O objetivo, portanto, é a construção de uma educação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. E os estados que fazem parte do acordo se comprometem a assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. É claro que, para a educação ser um instrumento de mudança social eficaz, não basta que os jovens tenham acesso às escolas. É também necessário que cada aluno tenha condições para permanecer estudando até o fim do seu período formativo. Ainda que a educação seja vista como um direito social, a desigualdade na América Latina impede que todos tenham as mesmas chances e os mais pobres tendem a ter menos acesso e condições de permanência estudantil. Uma das formas de resolver isso pode ser o acompanhamento e o aprimoramento da vida escolar como um todo, seja na infraestrutura, com prédios mais seguros e modernos, seja melhorando a formação dos professores, ou até mesmo ajudando os alunos mais pobres com a alimentação, e assim melhorando o desenvolvimento físico e mental deles. Com esse tipo de planejamento social, espera-se que o aprendizado melhore e, inclusive, dê chances para um futuro com melhor desenvolvimento socioeconômico. O maior obstáculo a esse objetivo é a falta de investimento. Na América Latina, pouco se investe na educação e isso dificulta muito as condições de permanência e aprendizado dos alunos, assim como também formam professores menos qualificados. Por isso é importante que se invista na estrutura, por exemplo, com livros textos melhores e também preparos dos professores, para que assim eles consigam lidar melhor com alunos com deficiência e tenham salários melhores. A falta de investimentos na educação veio à tona com a pandemia da Covid-19, que afetou o mundo inteiro e exigiu a adoção emergencial do modelo EAD, a educação à distância. Esse é um tipo de sistema educacional no qual as aulas são continuadas por meio da internet e, no entanto, ainda que seja vista como uma forma mais universal de ensino, na prática não foi o que aconteceu. De acordo com o relatório de monitoramento da Educação Mundial da Unesco, publicado em 2020, as iniciativas adotadas para a promoção da continuidade do ensino durante a pandemia de Covid-19, na verdade, acabaram por evidenciar as desvantagens enfrentadas pelos alunos. Assim, o modelo EAD se torna, de certa forma, elitista, com a necessidade de aparelhos eletrônicos adequados e, principalmente, uma boa conexão com a internet, algo que nem todos os alunos conseguem. Vale destacar que problemas de conectividade em áreas rurais atingem especialmente a população indígena e pobre. Além disso, crianças e jovens com deficiências também acabam por sofrer de maneira desproporcional por não terem acesso a plataformas de ensino às suas necessidades. Nesse sentido, a Unesco estimou que 2,3% de todos os estudantes do ensino médio da América Latina e do Caribe não voltaram às salas de aulas. Por fim, pode-se salientar que a combinação do confinamento com a falta de contato com colegas torna os estudantes agentes menos ativos do próprio processo educativo do que se estivessem na escola. No caso dos professores, a situação não é diferente. A mudança súbita na rotina e na modalidade de ensino associados à alta demanda e alta carga de trabalho nesse período aumentaram os níveis de ansiedade. Dessa forma, 3 a cada 4 professores informaram que não receberam nenhum tipo de apoio socioemocional das escolas, mas que gostariam de receber. Existe alguma instituição capaz de propor iniciativas e criar projetos conjuntos para superar os problemas do acesso à educação na América Latina? Sim. A principal dessas instituições é a Organização dos Estados Americanos, conhecida pelo seu acrônimo OEA. A OEA congrega 35 países e é um dos organismos internacionais mais antigos do mundo. O objetivo principal da OEA é a manutenção de uma ordem de paz e justiça entre seus membros.
A organização, portanto, busca promover a intensificação da colaboração e a defesa da soberania, da integridade territorial e da independência do continente americano. A OEA avançou bastante na questão educacional durante os últimos anos. Uma das principais iniciativas da organização são os encontros ocasionais entre os ministros da educação de cada país, que servem como um fórum para o debate da questão educacional nas Américas. Lá se torna possível a discussão sobre as diferentes políticas e a formulação das iniciativas mais amplas em alto nível decisório. Em 2003, com o prolongamento dos encontros ministeriais, a OEA estabeleceu o Comitê Interamericano para a Educação, o CIE, um fórum de diálogo permanente entre os países da organização acerca da questão educacional, e o comitê é responsável, portanto, pelo desenvolvimento e pelo acompanhamento das linhas de ação estabelecidas nos encontros ministeriais. O resultado mais frutífero dessa aproximação mais recente da OEA em relação aos temas educacionais apareceu somente em 2017, quando a organização adotou a Agenda Interamericana de Educação. A agenda possui os seguintes temas prioritários: educação de qualidade, inclusiva e equitativa, fortalecimento da profissão docente, ou seja, dos professores, e cuidados abrangentes para a primeira infância. E agora, falando do questionamento final, para dar aquele gás para vocês lerem o nosso guia, quer saber mais sobre os problemas e as possíveis soluções para o acesso à educação na América Latina? Leia o nosso guia, está muito bom.